Vamos a mais uma mensagem, uma reflexão diária com o Senhor. A leitura bíblica hoje se encontra em Isaías, capítulo 55, versículos 6 ao 9. Diz assim: Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso seu caminho, o iníquo seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Senhor, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Lá em João, capítulo 13, versículo 7, também diz assim: Respondeu Jesus: Você não compreende agora o que estou lhe fazendo, mais tarde, porém, entenderá. E o tema da leitura é sobre cachorrinhos. Há menos de 2 semanas, minha família comprou um filhote a quem demos o nome de Dexter. Como é normal da idade, ele sai mordendo tudo, desde chinelos até cantos de parede. Obviamente brigamos com ele para que não destrua a casa. Mas as broncas mais severas acontecem quando ele morde algum fio. O Dexter não entende que aqueles brinquedinhos interessantes carregam dentro dele algo chamado energia elétrica, que dá choque e outros acidentes. Também não entende que essa coisa invisível é muito útil para a humanidade e até para ele, mas que poderia matá-lo pela descarga elétrica. E não adianta explicar, ele jamais vai entender. Por isso, só nos resta usar das repreensões. Algo neste relacionamento entre cachorros e humanos me lembra o nosso relacionamento com o Senhor, conforme ele explica na leitura bíblica de hoje. Muitas coisas que acontecem em nossa vida nós não entendemos. São sofrimentos inexplicáveis, provações sem fim. E olhamos para Deus com aquela mesma interrogação que vejo nos olhos do Dexter. Por que, Senhor? Não adiantaria Deus nos explicar. Algumas coisas estão além da nossa capacidade de compreensão. A grande diferença é que Deus cuida de nós muito melhor do que podemos cuidar de um cachorrinho. Se nós, que somos maus, sabemos dar coisas boas, quanto mais o nosso Pai que está nos céus. Essa leitura está em Mateus 7,11. Temos a garantia da parte de Deus de que todas as coisas são para o nosso bem, como diz em Romanos 8:28. E isso inclui até os momentos difíceis que atravessamos. Quando você não entender o que Deus está fazendo em sua vida, siga o exemplo do Dexter. Fique feliz por haver alguém ali cuidando de você. Demonstre seu amor pelo Senhor e coloque sua atenção em algo que esteja ao alcance do seu entendimento. Faça o que um cachorrinho nenhum consegue fazer. Converse com Deus. Deus é o nosso Criador. Então não tem alguém melhor para nos entender do que o Criador, do que aquele que escreveu o seu manual. O ser humano, quando cria alguma coisa, ele cria, ele sabe cada detalhe do que ele montou ali e ele faz um manual, porque ele que entende de cada pecinha que ele colocou ali. Assim é Deus, ele é o nosso Criador. Não há quem compreenda mais a humanidade ou o sofrimento humano do que o nosso Deus. Não só porque ele nos criou, mas também através de Jesus, ele entendeu a nossa dor e todo o sofrimento que a gente passa nessa terra. Ele enviou o seu Filho para passar pelas mesmas dores, para mostrar que é possível a gente ter fé e confiar em Deus e permanecer nos seus caminhos. E não há, caro ouvinte, não há lugar melhor do que você estar nos braços do Pai. Não há lugar melhor do que você estar sendo cuidado por aquele
que te ama, que te cuida, que te ama incondicionalmente. Não tem amor maior nessa terra, nem o amor de mãe, nem o amor de um filho, que supere o amor de Deus por todos nós, que está sempre pronto a nos perdoar, está sempre pronto para nos guardar. E sim, é possível a gente colocar toda a nossa fé, toda a nossa esperança nele, mesmo sem você poder tocar, mesmo sem você poder enxergar com seus olhos carnais. Porque é isso que Deus quer, que a gente acredite e busque ele pela nossa fé. E isso é uma dimensão tão espiritual, tão sobrenatural, é uma experiência tão sobrenatural, mas que nós que somos a imagem e semelhança dele conseguimos senti-lo com os olhos espirituais, conseguimos vê-lo com os olhos espirituais, conseguimos senti-lo e tocá-lo com nossas mãos espirituais. E o meu desejo nessa leitura é que você possa compreender que por mais que você não saiba o que vai acontecer no dia de amanhã, tenha certeza que Deus está com você, que Ele te ama, te perdoa e Ele está cuidando de você. Haja o que houver, não tenha medo nem mesmo da morte, porque se você entregar a sua vida a Jesus, a morte não chega para aquele que crê. O que chega é um descanso, o que chega é um refrigério, é um repouso. Então, com o Senhor, a gente não precisa temer nada. A gente não precisa temer o dia de amanhã. A gente não precisa temer. A palavra de Deus diz que assim como os animais buscam seu alimento na natureza, as flores e as plantas sobrevivem na natureza, porque mesmo sem saber, sem estar ali, Deus está cuidando do processo de tudo, né? Deus está preparando o alimento. E saiba que, sem saber o dia de amanhã, Deus está preparando o seu alimento, Deus está preparando o melhor para você, preparando o dia de amanhã. Ah, mas eu não sei o que vai acontecer, ah, mas eu não estou enxergando. Com o Senhor você pode confiar. Não coloque essa confiança em homens, no ser humano, que você vai se frustrar e se decepcionar. Mas se você colocar toda a sua fé e confiança no nosso Criador, Ele vai se revelar para você e as coisas vão acontecer. Feche os teus olhos e vamos orar nesse momento. Senhor, muito obrigado por essa palavra, Deus. Senhor, como nós andamos, Senhor, apreensivos pelas coisas que hão de acontecer ou pelas coisas que acontecem nesse mundo que a gente não consegue explicar, não consegue entender. Mas como diz a tua palavra, eu sei que na hora certa, no momento certo, tu vais, Senhor, nos revelar aquilo que está em oculto. Senhor, apenas quero dizer que eu creio em Ti. Apenas quero dizer que eu quero ter essa fé do tamanho de um grão de mostarda, capaz de mover um monte de um lado para outro. Eu busco, Senhor, a cada dia ter essa fé e essa certeza de que mesmo sem eu perceber, Tu estás me protegendo, Tu estás me guardando todos aqueles que estão aqui ouvindo e compartilhando dessa oração. Senhor, toma nossa vida nas Tuas mãos, toma cada minuto desse dia nas Tuas mãos, tudo que a gente vai fazer, tudo que a gente se propôs, se comprometeu a fazer, nos abençoa, Pai. Se a gente está fazendo algo, Senhor, que não Te agrada, que não é da Tua vontade, Deus, que o Teu Espírito Santo venha acomodar o nosso interior, incomodar ao ponto da gente não fazer mais, Pai. Se existe algum pecado, Senhor, prático a cada dia que eu estou cometendo, a cada dia, Senhor, faça eu me sentir mal, para deixar de pecar, Deus, para me corrigir, para sempre escolher a coisa certa, sempre escolher o caminho certo, Senhor, e sempre entregar a cada dia a nossa vida nas Tuas mãos. Não deixe, Senhor, que os nossos pés vacilem.
Não deixa que os nossos pensamentos, Senhor, sejam maior do que os seus pensamentos. Que, Senhor, eu possa pensar aquilo que tu pensas, que eu possa agir aquilo que tu gostaria que eu agisse na minha vida, Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, eu sei que os seus caminhos são mais altos que os meus. Então faz, Senhor, os meus pés trilharem o seu caminho, Jesus. Não deixe eu trilhar um caminho guiado pelo meu coração, guiado pelo meu achismo, pela minha mente, Pai. Eu quero trilhar um caminho que tu planejaste para mim. Mostra-nos esse caminho, Senhor. Mostra-nos o teu querer. Mostra-nos a tua vontade, Senhor, porque é no centro da tua vontade que eu desejo estar. É no centro da tua vontade que nós seremos felizes. É no centro da tua vontade que nós teremos toda a satisfação dessa terra. Muito obrigado por tudo, Senhor, que tu nos deu até agora. Pela família, pelos amigos, pela casa, pelo alimento, pelo trabalho. Obrigado por tudo, Senhor, e continua nos guiando, continua nos direcionando, que o teu Espírito Santo possa estar, Senhor, no nosso meio, falando, Senhor, comovendo, mostrando o que a gente tem que fazer. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém.